Então, sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos falar sobre pensamento positivo. Eu sou um defensor dessa ideia, estudo bastante sobre isso e nós vamos aqui conversar, compartilhar, dialogar sobre pensamento positivo e vai ser super interessante com a participação de todos vocês. Né? Quero aqui colocar todo o meu conteúdo, tudo que eu sei, e se eu não souber, a gente vai procurar as respostas para não deixar ninguém com dúvidas. Quero aqui pedir a todos que tirem suas dúvidas, façam as perguntas para que a gente consiga, sabe, chegar no nosso propósito aqui de apresentar o programa. Eu vou compartilhar aqui a tela, gostaria que vocês me dessem um feedback aí se está aparecendo a tela cheia para vocês, por favor. Tá, Carlos, certinho. Tá? Tudo bem? Tá certinho. Ok. Então tá, muito obrigado. Eu não estou vendo vocês, então a Tati vai estar aqui junto comigo. Esse sou eu, né? Carlos Campelo. Aí eu já coloco assim, major maratonista. Eu estava conversando agora há pouco com a Tati que alguns anos atrás eu andava de muleta, eu não conseguia colocar o pé no chão. E eu mentalizei que eu ia voltar, primeiro a caminhar e depois a correr. E já coloquei na minha cabeça que eu iria correr uma maratona. E não seria uma maratona qualquer, teria que ser uma major maratona. Na minha ideia, eu ia correr apenas uma. Uma maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Né? Olha só, eu não corria nem 100 metros. Enfim, eu acabei de correr minha quinta maratona e estou prestes a correr a sexta maratona, se Deus quiser, quando o Japão abrir, e eu vou completar. Tem muitos alunos. Tô estudando agora. Aí começa as festas. Eu vou completar as 6 principais maratonas do mundo. Eu estarei entre os 200 brasileiros que completaram essa maratona. E isso, para mim, é um motivo de sucesso, é um motivo pessoal de colocar, mentalizar um desejo e realizar aquilo que eu mentalizei. E eu uso tudo isso para compartilhar todos os ganhos, todos os percalços, todos os obstáculos que eu tive que passar, e eu compartilho isso com todo mundo, porque é uma forma de que cada um, no seu momento, na sua hora, na sua essência, colocar um objetivo e realizar esse objetivo. A gente vai trabalhar bastante isso, a gente vai falar bastante sobre isso. Sou escritor, junto com a Tati, nós escrevemos o livro Hábitos que Curam, também já escrevi outro livro, Bora para o Jogo, que é um livro que fala muito sobre planejamento e estrutura de como montar um negócio, um projeto ou a execução de um projeto. Sou especialista em neurociências e comportamento, e se não bastasse esses cursos de coach, PNL, hipnose, eu fiz toda a formação deles. E esse aqui é o meu Instagram, sou o Carlos Campelo, o qual os convido para seguirem, né? Me falem que vocês estavam aqui, que eu vou seguir de volta, e lá eu compartilho bastante conteúdo sobre vivências, comportamentos e tudo mais. Além disso, eu escrevo para uma revista nacional sobre corrida, e acabei de escrever um artigo sobre uma atleta que ela é bicampeã mundial de atletismo dos 100 metros, e ela estava na dependência de ser transplantada um pulmão, porque os dois pulmões dela simplesmente pararam de funcionar. Ela precisou transplantar um e ela conseguiu vencer. Então a gente trabalha bastante isso, a gente compartilha bastante isso com todo mundo, no sentido de influenciar e incentivar as pessoas que um pode, o outro também pode. Basta ter alguns comportamentos, alguns hábitos que nós vamos listar aqui, tá bom? E aí a gente já começa com uma pergunta. É possível o pensamento influenciar a vida, as escolhas, os resultados, inclusive proporcionar uma saúde física, emocional, mental e espiritual? Vocês acham que é possível? Pensamento influenciar? O Lucas já respondeu que sim. Com certeza. E é interessante que, olha só, é possível, e eu vou colocar alguns conteúdos aqui, tá? Muitas vezes, vocês perderem qualquer coisa
vai estar lá na plataforma para vocês pegarem o material completo. E se vocês tiverem alguma caneta, papel, lápis, qualquer coisa que vocês puderem anotar, ou algum mecanismo que vocês possam anotar, marque aí para vocês ir anotando e a gente vai tirando todas as dúvidas assim que vocês quiserem participar. Sintam-se à vontade. Vamos dizer o seguinte, olha só. Imagina que você faça terapia 7 dias por semana durante um ano, 365 dias. Você acredita que dessa forma você consegue mudar um pensamento? Mesma resposta anterior. A gente consegue mudar o pensamento. E, na vida da gente, nós somos bombardeados por informações rotineiras, diárias, abundantes. E essas informações, elas vão formando o nosso pensamento. Nós vamos coletando, sem querer, informações diárias, rotineiras, e isso vai fazendo eu tomar algumas atitudes, vai fazendo eu tomar alguns comportamentos que muitas vezes eu falo assim que, olha, é involuntário, pois vou provar aqui para vocês que muitas vezes não é involuntário. E outra coisa que também acontece na vida da gente com relação a essa vivência, que é uma grande terapia, estar aqui nesse momento na face da Terra, é uma grande terapia, é que muitas vezes aquilo que eu percebi e tomei consciência e internalizei para o meu pensamento e entra como se fosse um hábito automático, aquele tempo que eu utilizei para fazer aquele recurso, ele vai diminuindo conforme vai passando os anos. O que significa isso? Vamos dizer que você está fazendo um trajeto, você está viajando, da sua casa ao seu trabalho ou algum local onde você queira ir. E é a primeira vez que você passa naquele percurso. Vamos dizer que tem uma placa pare. A primeira vez que você passar ali, você perceber aquela placa pare, o cérebro vai identificar um tempo que você usou para acessar aquela informação, para que ela receber aquela informação, internalizar aquela informação e processar qual que seria o seu comportamento. Conforme você vai passando pelaquela placa, pelaquela rua onde está a placa pare, o cérebro não vai mais processar o que é para fazer. Ele já sabe o que é para fazer. E isso conforme a gente vai vivendo. E isso é um exemplo bem simples, tá? Conforme a gente vai vivendo rotineiramente, tomando as mesmas atitudes, tendo os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos e traduzindo-se em mesmos sentimentos, a gente tem a impressão, né, que o tempo, conforme vai passando, conforme eu vou ficando mais experiente, o tempo parece que vai diminuindo. O Natal começa a chegar mais rápido, o meu aniversário parece que começa a chegar mais rápido, parece que foi ontem meu último aniversário. Vocês já pararam para perceber isso ou vocês ainda não perceberam? Conforme vai passando o tempo, a vida, os anos, parece que o tempo vai ficando mais rápido. Vocês já perceberam isso? Sim, parece para mim todo dia passa muito rápido. É segunda, daqui a pouco é segunda novamente. Passa muito rápido. Exatamente isso, Lucas. Essa percepção é que o cérebro, quando ele tornou aquela situação, aquele meu comportamento, aquele meu hábito, ele já processou no automático, ele já não vai mais contabilizar aquele tempo. O cérebro nosso é inteligente, ele economiza energia, ele nos faz economizar energia sempre. Tanto é que ele que é o criador da famosa preguiça, né? Daquela falta de força de vontade e tudo mais, ele que cria. Para a gente viver de que forma? Comendo e dormindo. É isso que o cérebro quer que a gente faça. Por isso que é uma eterna luta que nós temos que ter rotineira contra ele, né? Então, essa vida, esses hábitos, nós temos que começar a perceber. E a gente vai compartilhar aqui algumas técnicas para a gente fazer isso, né? Quer ver aqui, ó? Como a gente falou, novelas, filmes, músicas, conversas, tudo isso vai formando o nosso pensamento. Quem assistiu o filme La Casa de Papel? Eu assisti. Você torceu para quem? Eu assisti também. Para quem que a gente torceu? Os ladrões. Todo mundo bandidos, sempre né? torce para os bandidos. Torcemos para os bandidos. Para quem assistiu, torcemos para os bandidos. Isso também é um pequeno exemplo de como que a gente vai formando e a gente vai se aproximando, inclusive, de coisas que vai contra, a gente fala assim, de uma forma racional, vai contra os meus valores, né? Vai contra, porque eu vou me aproximando, eu vou
eu vou internalizando aquilo por parte do sentimento. Eu vou me conectando pela dor da outra pessoa. E quando eu começo a me conectar com a dor da outra pessoa, isso também vai me formando o meu pensamento. Então eu vejo lá, eu abro o jornal, eu vejo tragédia. Eu vou na internet, eu vejo tragédia. Eu vou conversar com alguém, eu vejo tragédia. Logo, o meu pensamento de agora que vai acontecer alguma coisa, ele já vai fomentar alguma coisa errada, alguma coisa ruim, alguma coisa que seja uma tragédia. Eu vou sair de um patamar de onde talvez eu possa me colocar como vítima ou como herói, ou talvez eu possa colocar como merecedor ou, putz, tinha que ser comigo, logo comigo, ou eu vou sair do otimista para o pessimista, ou do perseguido para o perseguidor. Eu vou fomentando, eu vou preparando o meu cérebro para eu ser um desses personagens. E muitas vezes eu não consigo nem perceber, nem consigo entender que muitas vezes assim, por que isso acontece comigo? Por que isso só acontece comigo? Por qual motivo que isso só acontece comigo? O que me leva a pensar isso? Tinha que ser comigo? Tantas pessoas tinham que ser comigo? Então, esse tipo de formar esse pensamento, esse tipo de coisa que traz na nossa memória, que traz a nossa raiz do nosso consciente, quem está plantando isso somos nós mesmos, com coisas que a gente está consumindo diariamente. Um exemplo que a gente dá dos nossos cursos, né? Terminei um relacionamento, vou lá e vou escutar música triste. Aí que eu escuto música triste, para não falar música sertaneja, tá? Porque pode ser que tenha alguém que goste de música sertaneja, né? Mas vou lá e escuto, o que vai acontecer? Vou chorar, vou pegar e vou chorar das tristezas, né? Mas nós temos um outro lado também. Talvez não seja da idade de vocês, mas é da minha, né? Eu vou fazer 56 anos. As melhores músicas que eu considero do Roberto Carlos é quando ele estava com crise conjugal. Quando ele estava com crise conjugal, eram as melhores músicas dele, no meu modo de pensar, né? Então, no meu conceito. Então, muitas vezes, olha só, eu posso sair, eu posso ter o mesmo conteúdo, mas eu posso olhar como vítima ou como herói, ou como, eu merecia mesmo isso, né? Ou como azarado, por qual motivo eu. Então, esse ponto de vista que a gente vai, nós temos que ir trabalhando, e eu sei que é falar assim, não, síndrome da Poliana, né? De olhar sempre o lado bom. Perdeu um dos dedos. Ainda bem que você tem 9, não é bem assim. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Né? E aqui, para começar, a gente vai falar sobre esses itens. Os 3 presentes, as crenças nucleares, as emoções, termos agendados no intelecto e as preferências cerebrais. Tem bastante conteúdo aqui, tá, gente? Isso aqui vai ficar à disposição, volto a falar para vocês, vai ficar à disposição lá na plataforma. E se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem. Tem muito conhecimento aqui e eu sem consciência que a gente vai colocando, vai pegando, vai captando. Anote aí, anote o que vocês tiverem dúvidas, porque vocês vão perceber que talvez a semente vai ser plantada hoje e pode ir germinando e vocês vão aprendendo com esse conteúdo. Beleza? Vamos lá. Os 3 presentes. Gente, o presente é o momento aqui e agora. E ter uma consciência que eu tenho esses 3 presentes, ele me deixa muito confortável para tomar muitas decisões. Eu tenho o presente que está lá no passado. O presente que está lá com os pensamentos, com os comportamentos, com os sentimentos do que aconteceram no passado. Só que esse passado, ele está aqui, presente nesse momento. Eu tenho o presente atual, que está aqui, né, que está acontecendo nesse momento, que eu estou vendo, ouvindo, que eu estou sentindo, que está ao meu redor, que é esse momento que a gente chama de aqui e agora, e eu tenho o meu presente futuro, que está na minha linha dos meus pensamentos, que está me levando para o meu futuro, para os meus objetivos, para o que eu vou fazer daqui a pouco, o que eu tenho que fazer daqui 1 hora, né? O que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer semana que vem, que vai trazer alguns pensamentos e influenciar os meus sentimentos agora. Então, eu tenho presente que está no passado,
eu tenho um presente que está no futuro que estão influenciando os meus sentimentos agora. E normalmente o presente que está no passado, ele vai me dar ele somatiza no corpo, né? Ele vem no meu peito aqui, ele vem uma angústia aqui no meu peito, ele vem um buraco aqui no meu peito, como se fosse um vazio existencial, eu perdendo a minha energia, perdendo a minha essência, perdendo a minha vontade de fazer algumas coisas, porque está vindo coisas lá de trás, da angústia. O presente que está lá, lá na frente, lá no futuro, ele vai trazer para mim, normalmente, 99% dos casos, ele vai trazer ansiedade. Ele vai trazer aquela expectativa, aquela projeção de eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, coisa parecida, e vai me deixando ansioso. Muitas vezes, tanto angústia quanto ansiedade vão tirar meu sono, vão fazer eu ter pensamento disfuncional, que não é um pensamento ordenado, não é um pensamento assertivo, não é um pensamento que vai me levar à resolução dos problemas ou das questões, ou buscar alternativas para isso. E o que eu tenho que fazer, então, com esses dois pensamentos do passado e do futuro? É trazer para o momento aqui e agora e ver exatamente o que eu estou sentindo nesse momento. E, assim, compartilhando com vocês, quando eu estou correndo uma maratona, que são 42 quilômetros, se eu ficar pensando num treinamento que eu fiz ano passado que eu não fui bem, na hora que eu estou correndo a maratona, naquele momento exato que eu estou correndo a maratona, vai me prejudicar a minha performance. Se eu estou correndo a maratona e começar a pensar lá na frente, olha, lá no quilômetro 35 tem uma subida que se chama corta-coração, que realmente tem, na verdade, no quilômetro 28 em Boston, né? Que é um coração quebrado, e tem muitas placas de coração quebrado. Se eu começar a pensar, ele vai, e eu estou lá no início da corrida, ele vai prejudicar o início da minha corrida. Então, o que eu tenho que focar é focar no aqui e agora. Inclusive, tem um livro que fala do poder do agora, que vai falar muito sobre isso, né? E eu estou aqui trazendo de forma resumida todo esse processo do poder do agora, no pensar no que eu estou sentindo agora e como que muitas vezes é até difícil. Se eu falar assim, olha, o que você está sentindo aí agora, nesse exato momento? Transforma isso numa palavra. Muitas vezes as pessoas elas têm uma certa dificuldade de falar o que ela está sentindo. Então, guarda isso, né? Se eu estou sentindo angústia, meu pensamento está lá atrás. Se eu estou sentindo ansiedade, meu pensamento está lá no futuro. Esses sentimentos, eles vão trazer para aqui e agora, ou eles vão me impactar, me paralisar, ou eu posso escolher de perceber aqui agora e me motivar para seguir em frente. Anotado os 3 presentes? Voltando, qualquer dúvida, vocês parem e me perguntem, por favor. O Lucas colocou aqui, eu estou respondendo ele no chat, né? Estou focado muito em viver no presente, mas às vezes vivo muito no futuro, com ansiedade do que irá acontecer. Ele falou que isso faz com que ele se sinta abalado, mas para o momento dele, em questão de carreira e estudos, ele está muito à frente das outras pessoas. Uhum. Mas ele tem isso de achar que precisa fazer tudo e conquistar tudo de uma vez. Mas precisamos dar um passo de cada vez. Aí eu respondi, né, que ele fica apenas na projeção e deixa de desfrutar o agora. E aí eu deixei uma pergunta para ele refletir. Por que esse tipo de pensamento? Por que tem que conquistar tudo de uma vez e tudo agora? Ele está tentando provar o que para quem? E deixei como uma reflexão para ele pensar. Perfeita reflexão, é perfeita Ótima reflexão. Exato, perfeita. E assim, eu gosto até, muitas vezes, não responder o porquê, né? Mas troca o porquê, inclusive, Tati, coloca assim, ó, por qual motivo? Ao invés de perguntar o porquê, por qual motivo? Por qual motivo ele tem um impacto no cérebro da gente bem diferente. E muda essa pergunta da Tati aí, só coloca por qual motivo, que a reflexão está perfeita e muitas vezes a resposta vem. Outra coisa também, eu tenho dentro comigo, já estudei neurociência do comportamento, nós temos as nossas respostas, todos nós temos as nossas respostas. Muitas vezes o que a gente precisa é só uma reflexão, que nem essa da Tati fez aí, para que a gente possa olhar e perceber como enxergar as nossas respostas e como agir. Falei dos 3 presentes, vamos lá. As crenças nucleares. Isso também vai ajudar
na percepção de muitas vezes como é que nós agimos, né? Nós temos crenças, 3 crenças nucleares, todos nós temos com mais ou menos intensidade. É a crença do desamor, desvalor e desamparo. Anotem, todos nós temos. Por qual motivo que eu falo que todos nós temos? Porque todos nós estamos aqui, nós somos imperfeitos. Eu tenho um mestre da hipnose que me fala assim, que nós somos perfeitamente imperfeitos. Então, nós temos com mais ou menos valor em cada uma dessas crenças nucleares. Desamor, desvalor e desamparo. Desamor. Ninguém me ama. Olha, eu não tenho atrativo nenhum, sabe? Ninguém vai gostar de mim. Ninguém nunca vai gostar de mim. Ninguém nunca vai me amar. Desvalor. Olha, ninguém me escuta. Ninguém dá importância para aquilo que eu falo, para aquilo que eu penso. Quando eu vou tentar falar, me cortam, quebram minha vez. Desamparo. Ninguém me ajuda, estou sozinho. Sempre eu. Tudo eu. Sempre eu. Vocês conseguem perceber? Vocês não precisam responder, lógico, né? Mas conseguem perceber isso dentro de vocês? É bom começar a olhar, é bom começar a perceber qual dessas crenças nucleares ela faz você se comportar, ela atinge seu comportamento. Ela está diretamente relacionada à forma de você agir. Eu vou falar de mim, posso compartilhar com vocês, tá? A minha crença nuclear, que eu atuo, que eu trabalho, que eu ajo, que move meu comportamento, é de desamparo. Já estou fazendo terapia já tem um certo tempo, exatamente para detectar essa crença e exatamente agir por ela. Como que eu faço para agir e viver o aqui e agora? Como que eu posso falar para vocês? Equilibrando, me deixando com uma forma mais assertiva, me dando mais condições de eu viver e conviver com essa crença do desamparo. Muitas vezes pode ser assim, por incrível que pareça, né? Eu tenho. E outro processo também é o processo de aceitar que a gente tem uma dessas crenças, desvalor, desamor ou desamparo. Posso continuar para frente ou alguém quer fazer alguma pergunta? O Lucas fez uma colocação aqui, Sim. que você falou sobre posicionamento, né? Que nós temos todas as respostas. Aí ele falou que na terapia ele conta as coisas e procura ouvir o que ele quer, mas na verdade ele já sabe o que tem que fazer, né? E aí ele sabe que muitas vezes ele sabe como agir, mas fica indeciso, né? Aí eu respondi que não se trata de indecisão, e sim de permanecer na zona de conforto. Quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente espera ouvir do outro, e aquilo que a gente quer ouvir é para reforçar, para a gente ter um aval, tipo, eu posso permanecer aqui nessa zona de conforto, que tá tudo bem. Tem uma ferramenta, Tati, e foi o Lucas que escreveu isso? Foi, Lucas. Tem uma ferramenta que é muito legal que se chama ganhos e perdas. Você escreve, olha, eu fazendo isso, o que que eu ganho? Eu não fazendo isso, o que que eu perco? E vou escrevendo, né? O que que eu ganho e o que eu perco. Eu coloco numa balança e aí eu vou procurando saber exatamente o que é que eu estou perdendo que está me impactando e me paralisando. Isso aí fica com um parênteses, com um bônus aqui para vocês fazerem esse exercício. Ganhos e perdas. E aqui mais para frente eu vou falar de uma técnica chamada PARDA, que pode ajudar também no processo de decisão. E outra questão também que a gente tem que entender, né, que emoções não são sentimentos. Nós temos algumas emoções básicas, aqui eu trouxe 5, mas vocês podem procurar na bibliografia, vocês vão encontrar 7, 9, mas as básicas mesmo, eu trabalho com essas 5 e talvez mais 2, nojo e vergonha. Né? Eu até tenho uma técnica para lembrar quais são as 5, né? Lembrar do nome da Marta. Marta, medo, amor, raiva, tristeza e alegria. Emoções. O que derivam dessas emoções são sentimentos. E aí é uma outra coisa que a gente usa para trabalhar os nossos pensamentos.
é saber separar as emoções dos sentimentos, porque muitas vezes nós estamos agindo no sentimento e não tratando a emoção, e aí a gente não consegue achar efetivamente o resultado. Por exemplo, ou achar as respostas. Por exemplo, se eu falar, eu estou orgulhoso, para uma pessoa, ela pode achar assim que eu estou feliz. Para outra pessoa, pode achar que isso daí é meio que um rancor, meio que meio estou me achando, me sentindo, alguma coisa assim, que está mais vinculado à raiva. Então, uma mesma palavra, eu posso utilizar ela para alegria e para raiva. E se eu não identificar certinho qual que é a emoção que eu estou colocando naquele comportamento, ou qual que é a emoção daquele sentimento, eu posso estar tratando, não que seja uma doença, tá? Mas eu posso estar olhando para aquela sensação, para aquele comportamento, na emoção errada. E isso pode me paralisar. Isso pode fazer eu não seguir para frente. Então, é um conceito que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que emoção não é sentimento. Então, quando você falar de alguma coisa, fala assim, o que que eu estou sentindo? Ah, eu estou sentindo medo. Mas o que que é esse medo para você? Transforma isso num sentimento. O que que é que está trazendo para você, que está te impactando aí dentro de você? E quando a gente começa a separar a emoção do sentimento, eu consigo trabalhar e achar melhor as minhas respostas. Aqui para onde eu tenho que ir, para onde que eu vou. Quer ver um exemplo para deixar muito bem claro aqui para o grupo, né? É o termo agendado no intelecto. E isso eu falo assim que é até um erro crasso que muitas vezes a gente comete. Se eu falar assim, ah, eu estou feliz, a pessoa que recebeu, ah, eu estou feliz, ele vai receber com os valores dele, e não necessariamente os meus. Eu posso estar feliz porque eu me livrei de todas as dívidas, não trabalho mais, eu vou viver agora na roça, plantando minha comida. Ou outra pessoa pode falar assim, ah, eu estou feliz porque eu ganhei na Mega Sena, ou eu ganhei uma promoção, ou eu ganhei muito dinheiro. Quando a gente começar a parar e começar a pensar e refletir, como que a gente agenda as palavras, como que a gente agenda esses termos, essas palavras do nosso intelecto. E isso é importante para eu formar o meu pensamento, para eu entender como que eu formo o meu pensamento, para eu entender como que eu recebo aquelas informações dentro de mim. Então, eu posso perguntar assim, o que é o amor? O que é o gostar? Muitas vezes, se a gente parar para pensar realmente, aí eu falo assim, ah, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo minha namorada, eu amo meu namorado, sei lá, eu amo meu filho. Muitas vezes, se a gente for parar para pensar, na verdade a gente não ama, a gente gosta, a gente não ama. E é muito interessante isso, quando eu começar a olhar exatamente o que é o amor para você. O que é gostar para você? Então, começar a questionar muitas coisas do que eu penso, do que eu falo, do que eu ajo. Por que que eu ajo assim? Por qual motivo eu penso assim? O que me leva a falar desta forma? O que me leva a eu fazer isso? Eu começar a refletir sobre isso. São passos importantes para eu formar meu pensamento. Então, aqui a gente já falou, olha, nós já falamos dos três presentes, nós já falamos das crenças nucleares, nós já falamos da emoção e sentimento, e falamos da formação dos termos agendados no intelecto. Nós vamos agora falar sobre as preferências cerebrais. Antes de eu entrar nesse assunto, tem alguma pergunta? Tem aí, Tati, alguma pergunta? Vamos em frente. As preferências cerebrais. Você já deve ter ouvido falar, e com certeza é amplamente divulgado, o que nós temos os dois hemisférios no cerebral, né? O direito e o esquerdo. Né? Pode ser que para vocês, pelo vídeo, esteja me vendo ao contrário, não sei. Né? Aqui o direito e aqui é o meu esquerdo, não sei como é que vocês estão vendo, mas vocês interpretem do lado de vocês, tá? O direito é aquele mais intuitivo, aquele mais emocional, aquele mais
que eu vou olhar mais para o lado das artes, que eu vou olhar para o lado mais futurista, mais imaginativo, mais criativo, mais lúdico. E já o esquerdo, ele é mais racional, é mais matemático, é mais número, é mais organização, é mais intelecto, ele é mais passado. Eu tenho a parte superior do cérebro, que fica o meu consciente racional, é onde está o meu intelecto, minha capacidade cognitiva de discernimento, de buscar novos conteúdos, de aprender mais ou menos, de ser mais racional, e a parte inferior, que é o límbico emocional, que estão gerenciando as minhas emoções. Então, nós temos esses quadrantes no cérebro, né, que envolve o lado direito, o lado esquerdo, a parte superior e a parte inferior do cérebro. Bastante conteúdo, bastante conhecimento, não se percam nisso daí, porque o material está lá, voltando a lembrar, que na hora que vocês tiverem vontade, curiosidade, vocês podem ir lá buscar e se quiserem anotar, por favor, anote. Então vamos lá. Um exemplo prático aqui. Se eu sou um dos cônjuges e eu tenho como preferência, tá? Foi bom lembrar disso, preferência cerebral, que é a palavra certa, tá? Nós preferimos usar uma parte do nosso cérebro e isso se torna hábito, e esses hábitos eles gerenciam meus comportamentos, meus pensamentos e meus sentimentos. E assim eu vou vivendo nessa rotina. Vamos dizer que tem um dos cônjuges, né, ele tem o pensamento mais, a preferência do lado direito, cerebral, e o outro cônjuge, a preferência do lado esquerdo. Se a pessoa não tiver a sua autopercepção, se não tiver o seu autoconhecimento de qual que é a sua preferência, a possibilidade de ter crises conjugais, de ter problemas na comunicação, de ter ruídos na comunicação, ruídos no processo decisório, ruídos na identificação de problemas, ruídos na identificação de solução dos problemas, é muito grande quando a gente não tiver essa percepção. Por um motivo até simples, né? Um é intuitivo, o outro é racional. Um vai pensar no futuro e o outro vai pensar no passado. Um vai pensar, nossa, se a gente mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de país, nós vamos melhorar, nós vamos ter uma outra vida, nós vamos construir uma outra família, nós vamos ter mais qualidade de vida. Aí o outro que pensa para o lado esquerdo, mas eu vou começar tudo de novo, eu já montei a estrutura, aqui a gente já tem nossa casa, aqui nós já temos a nossa forma de ganhar o nosso dinheiro, a nossa manutenção, a nossa organização, nossa vida está tão certinha, para que vai mudar? Começam as famosas crises, né? E muitas vezes já da discussão de relações e as pessoas nem estão sabendo que muitas vezes é porque um tem uma preferência e o outro tem. E na hora que a gente identifica qual que é a preferência do outro, como que eu vou formar o meu pensamento? Se eu sei como você age, eu vou conversar com você na sua forma de pensar, né? Ou vice-versa, você sabe como eu acho, você vai conversar comigo na forma de pensar. Há um equilíbrio na equação. E aí o que a gente consegue perceber e tirar de aprendizado aqui? Olha só, eu vou abrir um pouquinho mais esse conteúdo do lado direito e do lado esquerdo. E vocês já vão se identificando assim conforme o comportamento de vocês, conforme a preferência de vocês. O lado superior direito. O lado superior direito, ele tem a característica de experimental, né? Ele é aquela pessoa que está procurando um propósito de vida. Ele quer um significado para a vida dele. Ele quer alguma coisa a mais, né? Muitas vezes se dedica a estudar, autoconhecimento e quer saber mais sobre isso, mas por qual motivo? Ele quer experimentar coisas novas, mas por qual motivo, né? Segura aí. O direito inferior. O direito inferior é aquele que é mais relacional. É aquele mais que chega a qualquer lugar, vai conversar com todo mundo. Se ele não conhece, se ele for para uma balada, ele não conhece ninguém, ele vai conversar com alguém, ele vai fazer amizade. Se não tiver ninguém para fazer amizade, ele vai conversar com um porteiro. Mas ele vai se relacionar com alguém. O lado superior esquerdo, ele é o mais analítico. Ele está mais preocupado com os números.
O que que ele pode ter? É a pergunta do superior esquerdo. O que que ele pode ter com aquilo ali? O que que ele vai ter com aquele comportamento, com aquela situação? E o lado inferior esquerdo é o cara mais prático. É o como que vai fazer. Então, nós temos aí, ó, os quadrantes, né? O que quer ser alguma coisa, o que quer sentir alguma coisa, o que quer ter alguma coisa, o que quer fazer alguma coisa. Tem até um exercício que talvez vocês já possam ter feito, que são os arquétipos animais, que é o lobo, gato, tubarão e golfinho, se eu não me engano, são esses animais. É exatamente a estrutura do arquétipo que a gente traz aqui. Tudo isso aqui é baseado em neurociência, tá? Baseado na neurociência. Essas preferências cerebrais, elas foram identificadas através de estudos científicos, através de fazer pesquisa no cérebro humano e ver assim, ó, qual ponto do cérebro está sendo ativado quando a pessoa está experimentando algo novo? Qual ponto do cérebro que está se identificando quando ela está pensando no passado? Então, foram feitas isso. E tem um estudo, né, chamado NBI, né, que traz esses 8 subsistemas. E talvez aqui vocês já devem ter ouvido falar assim, muito falar assim, que a gente não tem a nossa capacidade, a gente não usa a nossa 100% da nossa capacidade cerebral, né? Na verdade, nós temos condições de usar, mas nós preferimos usar uma parte do cérebro. Aquela que acho que a Tati falou mais há um pouco tempo atrás ali, na nossa zona de conforto. E aí nós temos esses 8 subsistemas para ajudar ainda mais a sua identificação. Nós temos aí as pessoas que são estrategistas, nós temos as pessoas que são imaginativas, criativas, o socializador, o empático, o analista, realista, o resoluto, preservador e o organizador. Falando desses 8 e falando do que a gente falou até agora, vocês conseguem imaginar que parte do cérebro que está sendo ativo quando a pessoa fala que ela é socializador? Vocês conseguem perceber qual parte do cérebro? Será que já deu para maturar esse conhecimento, para saber qual parte do cérebro que está sendo ativada quando fala que é o socializador? Direito inferior? Direito inferior. Perfeito. Né? E quando fala que é realista analista? Esquerdo superior. Esquerdo superior. Agora, obrigado, Éder. Agora, imagina um cara que é realista e analista. Ele tem essa preferência. Que tipo de profissão que ele vai gostar? Esquerdo superior, realista e analista. Que tipo de profissão ele vai gostar? As profissões que são ligadas a ciências exatas, né? Engenharia, computação. Engenharia, computação, contabilidade, que envolva os números, que envolva lógica, né? Vai estar voltado para aí. E o cara que é socializador empático, que tipo de profissão que ele prefere? Provavelmente alguma coisa na área das humanas ou das ciências sociais aplicadas. Professor, palestrante, vendedor, apresentador, né? Vai estar mais aí. Aí já começa a se enxergarem qualquer profissão de vocês e começa a olhar qual que é a parte do cérebro, pela profissão de vocês, qual que é a parte do cérebro que vocês acreditam que é sua preferência, né? Qual que é a sua preferência. E aí, começa a imaginar, né? Pega um cara que é engenheiro, que está usando a parte superior esquerda, né? E pega um cara que é um vendedor, que está usando a sua parte inferior direita. Qual é que é para eles conversarem? Vai dar briga. Vai dar briga, certeza. Dá certo. Se eles não tiverem consciência da sua preferência cerebral, vai dar briga. Mas a questão não são eles, né? Oi. A pergunta que não quer calar, desde que você falou sobre preferências cerebrais. Uhum. Por exemplo, se eu sou a pessoa que tem a preferência cerebral de viver lá no passado, eu tenho, lógico que não vai dar para falar isso em aula aqui, mas só para saber se existe a possibilidade de eu mudar essas preferências cerebrais. Eu não quero ser, eu quero ser a pessoa de viver no presente. Tem algum tipo de ferramenta, estratégia para trabalhar e mudar essas preferências? Tem, Tati. Tem. Hall Bryan.
o cérebro inteiro, é aprender a usar o cérebro inteiro. Eu vou dar umas pinceladas aqui sobre como que a gente pode fazer. E olha, você não sabia, tá? A Tati não sabia dessa apresentação, mas eu já vou falar aqui, olha. Como é que a gente faz para fazer isso? Começar a fazer algumas perguntas. O superior direito, que é o importante. O porquê disso? É importante? Por qual motivo? Lembra que eu falei, ao invés de dizer o porquê, por qual motivo? Eu começar a fazer essas perguntas. Se eu sou uma pessoa que tenha preferência, olha gente, é preferência. Todos nós, lógico, biologicamente, com cérebro sadio, nós podemos usar toda a nossa capacidade cerebral. Se eu tenho a preferência do lado esquerdo, normalmente eu estou mais fincado, minhas decisões são mais baseadas em passado, do passado para agora, tá? Essa pessoa, eu posso começar a perguntar para ela, e se fizesse diferente? Qual que é a importância disso? Por qual motivo você é assim? Eu estou começando a ativar a parte superior direita quando eu faço essas perguntas. Se eu quero ativar a parte inferior direita, eu vou perguntar, quem está envolvido? Quem mais? Você vai fazer isso com quem? Para quem? Por quem? Eu começo a questionar isso, não necessariamente outra pessoa, tá? A gente pode começar a nos questionar, né? Para a gente começar a formar o nosso pensamento e começar a olhar o nosso pensamento. Antes que eu esqueça, se eu pegar 100% do meu cérebro e dividir por 8, eu já fiz esse cálculo, tá? Dá 12,5%. Então, nós temos aí, ó, até 12,5% de nosso cérebro que a gente utiliza rotineiramente por preferência. Não porque eu não tenho capacidade, porque eu tenho essa preferência, está na minha zona de conforto. Para fazer as perguntas para o lado esquerdo, né? O que é para ser feito? É preciso? Quanto que eu ganho? Quanto vai ganhar? Quanto que isso vai custar? Né? Ou, como será feito? Por qual caminho? Por onde que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Está planejado isso? Gente, olha só. Se eu pegar uma pessoa que tem a preferência do lado inferior esquerdo, que é totalmente controlado, organizado, é preservador, ele vai determinar os rumos a partir do que fala o manual, a partir do que fala a lei, a partir do que fala as regras, a partir do que fala a sequência das ações, e eu pegar uma pessoa que é do lado direito, que é imaginativo, que é criativo, que é futurista, que quer o novo, que sempre quer o novo, quer inovar. Se eu colocar essas pessoas num casamento, seja ele marital, né, conjugal, mas seja ele numa empresa, líder e liderado, ou colegas de serviço, se eles não tiverem essa percepção, vai dar choque. Vai dar choque. E o ato de eu entender que um tem a preferência A e o outro tem a preferência B, não tem certo nem errado, é fundamental para saber como que eu vou agir. Por exemplo, se eu preciso que construa normas e regras da empresa, para quem que eu vou pedir para escrever normas e regras de uma empresa? Para que eu escreva assim, olha, acabei de construir um aparelho novo, que é um aparelho doméstico, e eu preciso fazer um manual de utilização desse aparelho. Para quem que eu vou pedir para fazer isso, esse manual? Eu vou pedir para quem tem a preferência inferior esquerda. Porque o cara que tem a preferência superior direita, quando ele vai pegar esse aparelho doméstico que ele comprou, ele vai abrir o manual, ele vai ler o item 1, não vai ler mais nada e vai ficar tentando apertar os botões até aprender como é que liga, como é que desliga. E lá na frente, quem sabe, um dia na vida ele descobre que tinha uma função lá que ele fazia 3 vezes, 3 caminhos para chegar, e tinha um botão lá que ele apertasse e fazia tudo, porque ele não leu o manual, né? Porque ele é imaginativo ou criativo. Ou eu posso fazer a mesma pergunta. Você quer construir algo novo? Quer mudar alguma coisa? Quer criar alguma coisa? Você vai pedir para quem? Se você for pedir para o cara que tem a preferência do lado esquerdo, ele vai fazer o que a gente fala mais do mesmo. Ele vai pegar alguma coisa do passado para trazer para cá. Mas se você quiser uma coisa nova, criativa, e uma inovação, tem que pensar quem tem preferência para o lado direito. Volto a falar, não tem certo nem errado. O que tem é a gente perceber qual que é a nossa preferência e começar a questionar, começar a ativar as nossas outras partes do cérebro com essas perguntas
para eu começar a pensar de uma forma diferente. Ah, mas eu tenho uma dificuldade de pensar de uma forma diferente. O que eu posso fazer? Você conhece alguém que é criativo? Por exemplo, que eu seja preservador organizador, é lado esquerdo inferior. Eu preciso criar alguma coisa nova e eu não tenho ativado ainda meu lado superior direito. Você conhece alguém criativo? Conheço. Se fosse essa pessoa, como essa pessoa faria? E começar a terceirizar a resposta dessa pessoa, né? Para mim, a minha preferência cerebral é superior direita. Do tipo de 360, a minha é 180, né? Só no quadrante superior direito. Então, eu tive uma dificuldade tremenda para começar a desenvolver o ponto mais equidistante. O superior direito, o ponto mais equidistante é o inferior esquerdo. O superior esquerdo, o ponto equidistante é o inferior direito. Então, eu tive uma dificuldade para trabalhar o meu inferior esquerdo, que é trabalhar o resoluto, o organizador, transformar, criar rotinas, métodos. Então, eu tenho uma dificuldade com isso. Ou melhor, eu tinha uma dificuldade com isso porque eu estou trabalhando já faz um certo tempo essas questões, né? Então, vocês já conseguem se identificar? Conseguem perceber? Tem alguma pergunta? Pode continuar? O que eu faço a partir desse momento? Eu faço a partir do momento dessa minha identificação, eu começo a saber quais são os meus desejos. O que eu ganho com isso, né? Esse desejo e o que eu ganho, o que a gente fala aqui, ó, ele tem que ser ecologicamente responsável. O que significa ecologicamente responsável? Ele tem que me satisfazer os meus desejos, mas eu não posso satisfazer os meus desejos prejudicando outra pessoa. Eu não posso satisfazer os meus desejos prejudicando alguém. Ele tem que ser ecologicamente responsável. Ele tem que me fazer bem e fazer a outra pessoa bem. Ou eu deixar a outra pessoa numa situação confortável. Deixar a outra pessoa bem. Então tem que ser ecologicamente responsável. A partir do momento, por exemplo, que eu sei que eu tenho uma preferência e eu sei como que eu ajo desta forma, eu usar isso de uma forma positiva, de uma forma construtiva, não de uma forma depreciar o outro, não de uma forma de diminuir o outro. Por exemplo, quem tem o lado esquerdo superior, ele vai gostar de trabalhar sozinho. Tem a preferência do lado esquerdo superior, ele vai gostar de trabalhar sozinho. Quem tem o lado direito inferior, ele vai começar a trabalhar em grupo, em equipe. Se eu começar a olhar para isso e começar a perceber isso e entender que aquela pessoa, ela tem a preferência para o lado esquerdo, agora eu vou forçar ele a desenvolver o lado direito e vou colocar ele num trabalho em equipe. Se eu não for responsável de conversar com a pessoa, mostrar para a pessoa e levar a pessoa a perceber ela aceitar esse conteúdo para ela começar a desenvolver o lado inferior direito dela, isso não é ecologicamente responsável. Ou da mesma forma, a pessoa que gosta de trabalhar em grupo, eu vou colocar ela para trabalhar sozinha. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Talvez, nada não, vou ganhar. Vou ganhar uma pessoa desmotivada, uma pessoa triste, uma pessoa sem perspectiva, uma pessoa que não vai dar o resultado esperado, né? E a questão não é a outra pessoa, né? A questão é se essa pessoa sou eu, né? A música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? E se for eu que estou assim? Se for eu que estou vivendo assim? E se for eu que estou vivendo assim, e aí eu começo a enxergar por que eu sou angustiado. E sou eu que estou vivendo assim, aí eu começo a perceber por que eu tenho medo de tomar decisões. Ou eu adio as decisões, ou eu procrastino com as decisões. Por qual motivo que é isso? Então, eu começar a trabalhar outras partes do meu cérebro vai me ajudar a tomar as melhores decisões. Posso ir para frente? Bora? Nenhuma pergunta nem comentário por enquanto. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês o ciclo de aprendizagem, tá? Aqui a gente já tem 1 hora de aula, é isso, Tati? Isso, já tem 1 hora. Passa rápido. Pois, muito bem. Esse ciclo de aprendizagem, eu vou deixar esse conteúdo lá para vocês lerem.
eu vou passar direto aqui para como que se forma o ciclo de aprendizagem. É como que a gente aprende, tá? Tem um material, então, tem esse slide, tem esse slide, tem esse slide, tem esse slide. Então, tá lá no material para vocês lerem sobre o ciclo de aprendizagem. Outra coisa também está no nosso livro, né? Hábitos que Curam. Tem lá todo esse conteúdo também, né? O ciclo de aprendizagem. Eu posso mudar ou transformar os meus comportamentos. E, rotineiramente, a gente quer transformar, mas as atitudes que a gente adota é de mudar e não transformar. E essas mudanças, elas são temporais. Eu posso mudar hoje, mês que vem eu já posso estar com a mesma atitude, com o mesmo comportamento, ano que vem eu posso estar com o mesmo comportamento, eu posso mudar agora e amanhã eu já estou diferente. Muitas vezes tem uns cursos de leader training que as pessoas vão lá no final de semana e ficam lá recebendo informação, aí pisa em brasa, engole em fogo, um monte de coisa sai de lá, eu posso, eu faço, vai mudar o mundo, né? Aí, por uma semana, já voltou a fazer as mesmas coisas, né? Porque está no nível de mudanças e não de transformação. E esses níveis são níveis neurológicos. Quanto mais profundo, mais interno, mais as transformações acontecem, né? E são 7, tá? Os níveis. Tá aí no ambiente, tá aí no material, vocês podem anotar se vocês quiserem, ó. Ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade, filiação e espiritualidade. No slide aparece 8, porque crenças e valores, ela está repetida, ela está bem na interseção entre mudança e transformação, né? Quer ver o que acontece com mudança? O ambiente onde eu estou. Não estou feliz aqui no Brasil, vou mudar para o Canadá, vou mudar para Portugal. Não sei vocês, mas é o que eu mais escuto aqui, ou é mudar para o Canadá, ou é mudar para Portugal. Se o ato somente de mudar de ambiente vai te fazer feliz, beleza. Mas isso não significa que você vai se transformar como pessoa, tá? Você vai mudar o local onde você está. Um nível um pouquinho mais profundo do ambiente é o comportamento. É como que eu estou fazendo, o que eu estou agindo, como que eu estou me comportando, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, como que tá as minhas decisões, né? Elas estão me levando para frente, elas estão me aproximando do meu propósito, ou elas estão me paralisando? O que o meu comportamento está fazendo, né? Aí como que eu mudo o comportamento? Vou lá fazer um curso comportamental. Eu faço um curso comportamental e isso me ajuda a identificar meu comportamento e ajuda a perceber meu comportamento e talvez a mudar um comportamento, mas a mudar e não transformar. E se eu for um pouquinho mais profundo, no meu nível de capacidade, quais são as minhas habilidades? O que eu sei fazer, né? O que eu tenho de recurso para fazer alguma coisa ou não? Se eu não tenho habilidade, eu quero mudar para o Canadá, mas eu não sei falar inglês. Então, o que eu vou fazer? Um curso de inglês. Mas na região do Canadá não fala inglês, fala francês. O que eu vou fazer? Um curso de francês, né? Vou mudar para Portugal. O que eu tenho que fazer? Um curso de português. Eu não sei vocês, mas eu tive uma dificuldade tremenda em Portugal para falar o português. Não tem nada a ver com o nosso idioma. Então, no nível de capacidade, eu vou fazer um curso que vai me tornar capaz para fazer aquilo lá. Se eu for um pouquinho mais a fundo, eu tenho minhas crenças e meus valores. E essas crenças e valores, a primeira vez que a gente se depara com elas normalmente, elas estão viciadas, elas estão recheadas de coisas que aconteceram no passado, de situações que aconteceram no passado, que não deram certo, que não deram resultado, e ela me limita, ela não deixa eu ir para frente, ela não vai para frente. E muitas vezes, isso é implantado até pelos nossos pais, hein? Muito cuidado, que muitas vezes a gente está trazendo coisa dos pais, dos avós, sem nem a gente perceber. Do tipo, meu filho, quando crescer você não vai ser isso. Ou, meu filho, nós não somos merecedores disso. Uma palavra jogada ao léu, talvez, num dia, sei lá, de tristeza de um dos nossos pais, ou coisa parecida, a gente pode internalizar aquilo ali com uma criança e a gente se transformar no adulto que não consegue passar daquele limite, por isso que é crença limitante. E quando eu começo a questionar as minhas crenças, mas por
qual motivo que eu acredito nisso? Por que me fazem isso? Aqui em Cuiabá, aqui tempos atrás, tem uma fruta que se dá em qualquer lugar que se chama manga, né? Não podia chupar manga e tomar leite. Se você chupasse manga e tomasse leite, você ia morrer. E rapaz, e gente, desculpa, era uma crença tão forte, que se a gente chupasse manga, a gente não tomava leite o dia inteiro com medo de morrer, né? E é uma crença que a gente, como que eu posso colocar? É colocada na gente e a gente aceita as coisas da forma mais natural e aceita e vai aceitando as coisas e a gente vive a partir disso. E se eu começar a questionar as minhas crenças, eu falo assim, qual que é o significado delas? O que elas trazem para a minha vida? Elas estão me ajudando? Elas estão me paralisando? Ou elas estão me empurrando para frente? Elas estão me dando motivo para eu buscar alguma coisa a mais, né? E aí eu vou para o nível mais profundo da identidade. Quem efetivamente sou eu? Como que eu me enxergo? No meu caso, Carlos Campelo. O que é Carlos Campelo? E tem um exercício que é muito legal, né? Que nos cursos a gente faz assim, ó. A gente faz 10 perguntas para a pessoa, né? Fala assim, quem sou eu? Você tem 3 linhas para você descrever quem é você. Aí você dá, sou fulano, meu nome é isso, tem tal idade, sou profissional disso, daquilo, e escreve 3 linhas. Tá bom. A segunda pergunta, quem sou eu? Você tem 3 linhas para responder o quem sou eu, sem repetir nada do que você escreveu na resposta da pergunta 1. E assim vai até a questão 10. Quando chega na questão 10, você vai responder quem sou eu? E você tem 3 linhas para responder lá na questão 10, você já está indo para 30 linhas, e você não pode repetir nada do que você escreveu para trás, pode ter certeza que lá você vai encontrar quem é você, viu? Lá você vai começar a enxergar realmente quem é você. E aí se deparar, poxa, eu sou isso. Ó, e é bem legal, viu? É bem legal a gente se identificar quem é a gente. E no nível mais profundo da identidade é a filiação. É os grupos que eu me relaciono, é a família, é a cultura, é a sociedade, onde eu estou convivendo. Isso determina a minha identidade, os meus costumes, os meus hábitos, os meus comportamentos. Então, se eu vivo lá na Holanda, e na Holanda é tudo de bom, a mulher tudo de bom não, é tranquilo a mulher andar de topless, beleza. Se elas vierem aqui para o Brasil, elas que andar em topless não é beleza, né? Não é natural. Eu estou falando isso porque na Copa do Mundo, aqui foi cidade sede da Copa, tiveram duas holandesas, elas foram denunciadas, elas foram presas, porque elas estavam fazendo, teórica para nós, topless, para elas era natural, né? Mas é questão da cultura. E num ponto mais profundo é a espiritualidade, que aqui deixa muito bem claro, tá? Não tem nada a ver com religiosidade. A espiritualidade é aquilo que é voltado para dentro de mim, como que eu me conecto com as pessoas, como eu conecto com o meio ambiente, como é que eu me conecto com o mundo, que energia que eu estou mandando para o mundo. Como assim energia que eu estou mandando para o mundo? Tem um exemplo muito prático. Quando eu estou solteiro e quero arranjar alguém para conviver comigo, ninguém me quer. É uma dificuldade tremenda alguém me querer. Comecei a namorar, meti uma aliança no dedo, mas como que chove pretendentes? Eu não sei se já aconteceu com vocês na vida de vocês, mas é natural isso acontecer. Por qual motivo? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente começa a vibrar numa energia diferente. E a gente vibra nessa energia, é natural. Nós somos seres de energia, nós dependemos do sol. Se o sol não nascer amanhã, no caso para a Patrícia, lá na Austrália já nasceu, ela já está amanhã, né? Nós ainda estamos aqui no Brasil. Se o sol não nascer amanhã, a gente vai morrer, né? Então, esses são os níveis neurológicos. E aqui vai uma questão que vocês podem notar. Se eu estou com um problema no meu ambiente, onde eu estou, onde que eu resolvo? No nível imediatamente sequencial. Eu resolvo no meu comportamento. Se eu estou com um problema no meu comportamento, em qual nível eu resolvo? Capacidade. Sempre no nível mais profundo, no nível seguinte. E assim eu vou conseguindo resolver. E aí muitas vezes a gente comete alguns equívocos, alguns erros. A gente vai tentar resolver no foco do problema. E muitas vezes, a maioria das vezes, não é ali que se resolve. É no nível mais profundo que eu resolvo. E aí que entra, assim, que a gente chama de um alinhamento neurológico. Ao invés de eu
vir do ambiente para a espiritualidade, eu venho da espiritualidade, tá? Como é que eu me conecto com o mundo para o meu ambiente? E aí eu venho as perguntas, né? Qual que é o meu propósito? Diga-se de passagem, na aula bônus, vai ter uma aula de como você construir o teu propósito e saber como que, se ele está congruente com seus objetivos. Muito legal, viu? Você vai assistir lá nessa aula bônus, você vai perceber que muitas vezes, olha, o que eu estou fazendo está indo de encontro, está indo ao contrário do que eu realmente queria com propósito e eu não estava percebendo. E por isso que muitas vezes eu estou paralisado, eu não vou para frente, eu procrastino, eu tenho medo, eu tenho angústia, eu tenho ansiedade, sem saber por conta disso. Então, eu traço a minha forma, meu comportamento da espiritualidade para o ambiente. Então, eu vejo qual que é o meu propósito. A partir daí, eu vou ver qual grupo que eu quero pertencer. Qual grupo que eu quero estar mais próximo? Daquele grupo que é mais otimista ou daquele grupo que é mais pessimista? Daquele grupo que é mais realista e prático ou daquele que é mais vitimista? Eu começo a verificar que grupo que eu quero ter. E a partir da formação do grupo, forma a minha identidade. E a partir da minha identidade, forma minhas crenças, minhas novas crenças, meus novos valores. Talvez valores a gente não consiga mudar. A gente pode dar mais ou menos intensidade aos valores, mais ou menos importância aos valores. Trabalhar minha capacidade, meu comportamento e até chegar no ambiente. Eu participei uma vez de uma formação que a pessoa no primeiro dia perguntou assim, qual era a expectativa dela? Ela falou assim, eu vim aqui aprender técnicas para mudar meu pai, porque minha convivência com meu pai é péssima. No último dia, depois de 3 anos de formação, no último dia, ela, como é que eu estou saindo? Eu estou saindo com uma relação excelente com meu pai, né? E ele não mudou nenhuma vírgula. Quem mudou foi ela, né? Essa percepção. A gente não muda o outro. Se eu quero mudar o outro, que eu mude a mim. Que a partir do momento que eu mudo a mim, eu consigo perceber o outro, eu consigo entender o outro, consigo até conversar com o outro e até ter bons relacionamentos com o outro, até melhorar o meu casamento, até melhorar o meu serviço, eu melhorar a minha produtividade, eu ter novas formas de agir, eu melhorar minha saúde física, mental, espiritual, social, eu consigo perceber isso. Gente, se vocês deixarem, eu vou indo para frente, tá? Se tiverem perguntas, lembra que não é para sair daqui com dúvidas, tá? Vamos lá. Carlos, Oi. eu estou aqui no chat, vou respondendo quando estou falando. Mas a Priscila, tem 2 pessoas, né, que falam que se cobram muito, a Priscila e a Juliana. Sim. Do meu ponto de vista, a Priscila fala que tem muita dificuldade em trabalhar em grupo, que o rendimento dela maior é sempre trabalhando sozinha, e que ela precisa trabalhar os pensamentos para melhorar o desempenho em grupo. Eu coloquei, é o que eu já vivenciei e passei, né? Normalmente, quando a gente tem dificuldade de trabalhar em grupo, a gente tem um senso crítico muito alto, né? Então, a gente acha que a gente sempre vai fazer melhor, ou a gente vai ter que acabar refazendo o serviço, isso. Aí ela colocou que ela se cobra muito. Eu falei que existem 2 tipos de cobrança, né? A primeira eu me cobro muito porque eu tenho baixa autoestima e eu acho que eu não sou boa o bastante. E o segundo tipo de cobrança é eu me cobrar muito porque eu sempre tenho que ter a aprovação das pessoas que me cercam. E aí você coloca dentro da sua explicação aí as reflexões para as meninas. Vamos lá. Na expectativa, a crença nuclear que me veio é o desamparo, tá? A questão de controlar o pensamento, de trabalhar em grupo, que tal só experimentar? Você passar a responsabilidade para uma outra pessoa e deixar a pessoa fazer do jeito que ela quiser. E do jeito que ela te entregar, você aceitar. Com erros ou sem erros. Do jeito que você faria ou do jeito que a pessoa faria. Experimenta, né? E começa com coisas básicas, coisas simples. Se for numa empresa, manda fazer um relatório simples, um relatório que não tem impacto. Começa a dar essa oportunidade
para que as pessoas consigam fazer. Olha só, se gosta de trabalhar sozinho, normalmente é o lado esquerdo, que é o que está sendo o determinante, que é o de preferência. Se for o superior, normalmente é o analista realista. Se for o analista, é aquele tipo de pessoa que, se não tomar cautela, ele vai se transformar em perfeccionista e vai querer coisas muito detalhadas nos seus mínimos detalhes. E a pergunta é importante ter os mínimos detalhes? Qual que é o nível de criticidade para ter os mínimos detalhes? A pessoa que tem um lado social, que gosta de trabalhar em grupo, vamos dizer, o inferior direito, ele pode correr muito o risco de devagar, né? Se o superior esquerdo, ele pode se transformar em perfeccionista, o inferior direito, ele pode devagar, ele pode perder o foco. Então, todos têm um lado bom e tem um lado não tão bom. Começar a perceber. Se você tem um lado racional melhor, você pode se comunicar com a pessoa que você quer ser ou com outra pessoa que ela é mais social e começarem a conversar, dando um primeiro passo, um segundo passo, para que a outra pessoa também perceba o que você quer e você perceba o que a outra pessoa quer. Muitas vezes as pessoas só querem a mesma coisa, só que de forma diferente, por caminhos diferentes, né? Então, não se cobre, comece a pensar e a trabalhar, se permitir a tomar uma atitude diferente, a tomar um comportamento diferente e veja como que vai ser o resultado. Como que as outras pessoas vão se sentir? Talvez, muitas vezes, as pessoas que rodeiam... Eu estou falando isso porque eu vim do mundo da tecnologia. Então, eu trabalhava de forma isolada, eu era o analista realista, eu era o perfeccionista, eu era o mínimo, nos mínimos detalhes, né? E sair desse mundo, ir para o mundo relacional, para mim, eu estou falando de fato, isso aconteceu comigo. Deu um choque no meu cérebro, tá? Eu surtei. Eu surtei quando eu tive que admitir e falar publicamente que 1 mais 1 pode ser o que você quiser. Pode ser 3, pode ser 10, pode ser 0 e tá tudo bem. Você tá feliz que 1 mais 1 dê 0? Tá tudo bem. Eu entrei em crise, tá? Quando eu tive que passar por isso, né? Então, não estou pedindo para ninguém entrar em crise, mas experimente. Vai experimentando. E aí, ó, até tem aqui, ó, já tem aqui na tela, assim, ó, como tem esse novo comportamento. Olha só, ensina. O ato de ensinar, a gente retém 95% daquilo que a gente quer. Pratica, a gente retém 80%. Converse sobre o assunto, a gente retém 70%. Começa a ver e escutar mais material. Olha, como trabalhar em equipe, como trabalhar em grupo, ou como trabalhar isolado, como trabalhar sozinho. Vendo, assistindo, executando, escutando e lendo. Aqui vocês têm aqui as estatísticas de como que a gente retém, né, esse conhecimento. E foi uma das coisas que me ajudou bastante, foi o ensinar, tá? O ensinar, ele me ajudou a desenvolver muito o meu lado relacional, o meu lado de social, o meu lado de eu me conectar com as pessoas, porque eu não conseguia me conectar com as pessoas, eu não falava em público, Deus o livre, né? Super tímido, era o que se escondia atrás na sala de aula, atrás da cabeça dos outros, a professora não vê, entrava mudo e saía calado, né? Então, eu tinha todas as minhas crenças, tudo isso que vocês já estão sabendo aí, eu tinha isso e o que eu fazia? Eu reforçava isso, eu colocava em prática tudo isso daí. Como que eu comecei a fazer diferente? Colocando em prática outros costumes, outros hábitos, me experienciando, falando em público, gaguejando, errando, escrevendo errado, trocando S por 2 S's, né? E me sentindo bem com relação a tudo isso. O Carlos, Sim. o Henrique colocou aqui, vivi muito tempo dependente químico, também fico me cobrando o tempo que perdi. Quem perguntou isso? Quem colocou foi o Henrique. Henrique, muito obrigado por você colocar isso. É uma das formas de enfrentar
a situação é falando, é se posicionando, é colocando, e é uma forma legal de, inclusive, ensinar e influenciar as outras pessoas, né? Você pode ficar pensando no tempo que você perdeu, mas também você pode pensar também nas pessoas que você pode ajudar com o conteúdo que você adquiriu, com o aprendizado que você teve, com a forma que você possa estar vendo o mundo agora, de ajudar as pessoas a não entrarem nesse mundo, ou usar tuas palavras, se foi exatamente isso que você escrever, perder o tempo, talvez possa ser alguma coisa similar a isso que você tenha escrito, né? Olhe para essa oportunidade que você pode ter na sua vida, de você ajudar as pessoas, né? E fortalecer, isso vai te fortalecer, ensinar outra pessoa vai te fortalecer. Muitas vezes, sabe o que acontece? Eu quero dar uma palestra, eu quero dar essa palestra para 1000 pessoas, isso eu quero. Mas chega lá, tem uma pessoa. O que eu faço? Cara, eu dou o melhor de mim. Para um ou para 1000, eu dou o melhor de mim. Porque dentro do mundo que a gente vive hoje, se a gente conseguir influenciar positivamente uma pessoa, na minha régua, eu já me dou por muito satisfeito, viu? Tá? Se eu conseguir influenciar positivamente a pessoa, se eu conseguir deixar a pessoa melhor de quando ela chegou perto de mim, eu já me deixo satisfeito. Procure pensar por isso. Olha só, você tem uma história de vida que deve ser uma história de vida de superação, de obstáculo. Cara, usa isso a seu favor, para você ajudar outras pessoas e ainda consiga transformar isso em ganhar dinheiro ainda com isso, viu? Porque o que tem de pessoas hoje que não são só dependentes químicos, tá? São pessoas que são dependentes emocionais, e isso tem muito, hoje em dia, tem muitas pessoas que são dependentes emocionais que quer queira, quer não queira, são dependentes químicos também, porque tem pessoas que têm necessidade de se sentir amadas, ocitocina. Então, ela precisa que alguém antes, e ela se torna submissa a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos onde há agressão, a relacionamentos que são abusivos, para ela se alimentar quimicamente de ocitocina, que não é, que a gente fala assim, não é uma substância entorpecente, coisa parecida, mas é uma substância que está dentro de a gente precisa. Nós somos seres químicos, né? Então, nós temos uma dependência química, né? De serotonina, dopamina, endorfina, e aí todas essas que são naturais, mas depende, né? Tudo que é viciante, por exemplo, se eu começar, que eu corro, né? Se eu começar a minha vida só correr, só correr, só correr, só pensar em corrida, na verdade eu vou estar fugindo de alguma coisa. Então isso tem que tomar cuidado também. Eu coloquei aqui para ele que a hora que ele colocou, eu vi, né? Eu enquadrei ele. Nem é certo, ele tem que se enquadrar, mas na crença do desamor, né? Porque é muito normal a gente. Até falei para ele, se ele já parou para pensar, que pode ser uma extensão da dependência que ele trouxe, mas para um comportamento, o fato de ficar se cobrando muito. Eu hoje estava estudando exatamente sobre isso. Não vícios, né? Mas a gente acha que se libertou de um comportamento e acontece determinado fato na vida da gente, a gente se vê replicando algo que a gente sabe que não é bom, que não é produtivo, mas é esse vício comportamental que está lá no nosso inconsciente. Aí eu coloquei para ele que é muito comum a gente transferir. A gente acha que resolveu, mas na verdade, se aquela crença ela ainda existe, e normalmente ela existe, a gente tem que trabalhar ela o tempo todo, que quando a gente descuida, ela se sobressai. E hoje, quando eu estava estudando, foi citado exatamente isso, né? Uma pessoa criticava muito alguém que era usuário de drogas, só que todo o comportamento dela dentro do relacionamento era exatamente tudo que ela criticava, porque era um vício comportamental. A gente, né? Aí eu coloquei essa reflexão para ele, mas bem como você disse, eu acho que a gente sempre aprende um com o outro. E eu tenho na família alguém que é ex-dependente de álcool e que hoje usa tudo isso para resgatar vidas, resgatar pessoas, porque um dia ele também teve alguém. E é como você falou, nem que seja para uma pessoa, tá tudo bem. A gente conseguiu usar a nossa dor, porque em algum momento doeu para a gente mudar, mas em favor de algo maior, né? De transformar uma vida. E uma reflexão que eu sempre gosto de trazer e fica para todos, né?
nunca nada é perdido, porque o Henrique de hoje não é o Henrique de antes. Naquele antes, no seu grau de evolução, era o que você sabia fazer. Que hoje você já tem um olhar diferente. E talvez esse olhar é exatamente para isso, para você buscar pessoas que estão naquele grau lá atrás ainda. Exato, perfeito, hein, Tati? Admira você. Perfeito. Eu trouxe até o slide anterior, né, para ajudar, assim, a forma que tá se enxergando, você está até falando assim, ó, entra no campo de filiação, as pessoas que estão me rodeando hoje, são pessoas que estão me elevando, elevando espiritualmente, me elevando como pessoa, ou me elevando no sentido de vai empurrando, tá? Vai que você consegue, né? Então, a gente começa a trabalhar isso. Olha, comportamento. Onde que eu trabalho meu comportamento? Minha capacidade. Onde eu trabalho minha capacidade? Minhas crenças. Então, se está lá na crença, que um tempo perdido, começa a se enxergar, começa a ver as relações que você tem. Sempre lembrando, se eu identifiquei uma parte do meu problema numa desses sete níveis, eu atuo no nível mais profundo para começar a mudar e a transformar. Lembrando que as transformações ocorrem no nível de identidade, crenças, identidade, filiação e espiritualidade. As mudanças são nos níveis mais próximos da nossa essência. Então, na aula bônus, eu já falei aqui que a gente vai escrever, a gente vai ensinar como escrever os propósitos com os objetivos mais congruentes, né? E aprender a pensar positivamente. Também tem um material aqui, tá? Que vocês vão procurar, tá lá nos slides, que é o quociente emocional, que é a parte inferior do cérebro, dessa parte inferior, onde fica o límbico emocional, a parte intelectual, onde fica o córtex cerebral, que está a parte de cima, e eu interligar a parte superior e inferior para me deixar o meu consciente, definir meu consciente de inteligência positiva. Quer ver uma coisa? O lado superior direito do cérebro com o lado esquerdo, ele demora 14 milissegundos para se comunicar um lado com o outro. O lado inferior do meu cérebro direito com o lado inferior do esquerdo do meu cérebro, ele demora 0,04 milissegundos. É muito rápido. Então, olha só, se eu sou uma pessoa explosiva, se eu sou uma pessoa que bateu, levou, não leva desaforo para casa, está trabalhando no quociente aqui embaixo, tá trabalhando nessas relações, que é muito rápido. Então, não tem aquele negócio assim, ó, pensa, conta até 10. O que eu estou fazendo com o meu cérebro? Eu estou elevando para o meu campo racional, para o meu cérebro direito falar com o esquerdo e usar um pouco mais de tempo para eu tomar uma decisão mais importante, que é a definição do meu conceito de inteligência positiva. E o mais engraçado, gente, se fizer uma pesquisa, a gente está no 75% da população mundial que ainda tende a não pensar positivo, né? E a nova corrente da psicologia, que falava de TCC, de psicanálise, existencialista, social, humanista, a nova corrente, a corrente da positividade, já está fundamentado. Nos Estados Unidos já estão estudando muito a corrente da positividade, do pensamento positivo, né? E aqui eu já vou passar um exercício para a gente começar a praticar já a partir de agora, a mudar a nossa forma de pensar, que começa assim, ó, nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, o que eu pensei que foi negativo? O que eu pensei que eu usei a minha capacidade seletiva para olhar o lado positivo? O que eu usei na minha capacidade seletiva para só ver o problema? O que dessas minhas 24 horas foi atípico? É isso que a gente está pedindo. Só de agora, 24 horas. Nesse último dia. O que eu fiz que foi negativo, que eu usei o seletor, não tem o seletor de televisão antigo, que eu, ao invés de usar para o lado positivo, eu usei para o lado negativo? O que eu fiz? Comece a perceber isso no dia. E é um trabalho rotineiro, é um trabalho diário, é um trabalho para eu começar a mudar a minha chave seletora e começar a olhar o lado positivo. Tipo, o que eu ganho com isso? O que eu estou aprendendo com isso?
O que que eu vou fazer para melhorar? O que que eu vou fazer para construir alguma coisa melhor com isso? Procurar selecionar. Não vou dizer que de agora em diante, nas últimas 24 horas, eu já tenho uma vida inteira aí para trás. Sempre quando acontece alguma coisa, eu vou lá para o seletor negativo, que a partir de amanhã eu já vou para o positivo. Não. Tira 5 segundos do dia para você pensar numa coisa boa. Hoje. Amanhã você tira 6 segundos do dia para pensar numa coisa boa. Não precisa muita coisa, não. Começa assim. Pensar 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos. O tempo que eu estou indo para o banheiro para pensar numa coisa boa, para tomar banho. O tempo que eu estou tomando banho. Naquele tempo, comece a pensar coisas boas. Tire, comece a preparar. A gente consegue preparar o cérebro. A gente consegue ensinar o cérebro. É fato, é comprovado. O que eu estou falando aqui é cientificamente comprovado que eu consigo controlar o meu pensamento, né? E aqui, o que eu ganho com isso? Eu vou ter pessoas melhores. Eu vou ter colaboradores melhores. Eu vou ter pessoas melhores. Eu vou ter líderes melhores. Eu vou ter uma vida melhor. Gente, basta começar devagarinho, passinhos de bebê, tá? Material, como falei, vai estar lá tudo disponível para nós dentro da plataforma. E aqui outra coisa que também que a gente é importante nós falarmos são os 10 sabotadores. Os 10 que vão impactar a gente, de a gente conseguir pensar positivamente, de a gente agir, reagir, fazer, realizar, mudar, transformar, são esses 10 sabotadores. Que é o crítico, todos nós temos, tá? Todos nós temos. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Do 2 ao 10, nós temos em mais ou menos intensidade. Vamos lá falar de cada um rapidamente aqui, tá? O crítico é a voz da razão. Vai encontrar defeitos. E o problema é que muitas vezes ele encontra defeitos excessivos. E aí ele passa a ser perfeccionista, ele passa a ser o dono da verdade, o dono da razão, sabe tudo, sabe chão, mandão. O que sabe fazer direito, tudo depende de mim, só eu sei fazer, né? Só eu que consigo fazer. Esse é o crítico e esse é um sabotador. Muitas vezes, sabe, eu falo assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Eu quero sempre estar fazendo o ótimo, mas eu não começo nem a fazer o bom, não faço nem o básico, nem o início, né? Nem que seja início, seja simples, mas começa, né? Mas não, eu quero começar perfeito, né? Aí o que pode ser? Medo do julgamento, medo do que os outros vão pensar, medo do que vão achar de mim, do que vão falar de mim, coisa parecida. E aí eu vou lá no campo do sentimento, das emoções que a gente já sabe aqui, né? O insistente, né? Em outras palavras, perfeccionista, não sabe a hora de parar, terminar, desistir ou concluir. Imagina a pessoa que tem o crítico e o insistente. Cara, ele vai estar lá num relacionamento fracassado, mas alguém plantou uma crença nuclear lá dele de amor, de família, que tem que construir a família e constituir a família, e isso é um exemplo, tá? E ele tem o crítico e ele tem o insistente dele, ele vai insistir com aquela relação até o final. Ou vai insistir num projeto que está fadado ao fracasso. Vai insistir num negócio que está fadado ao fracasso e vai ficar lá, não sabe nunca a hora de terminar, e isso vai empurrar ele sempre cada vez mais para frente, cada vez vai fazer ele procrastinar cada vez mais. Outro sabotador, o prestativo, né? Aquele que gosta de agradar, procura aceitação, elogios. Agora, na época de eleição, a gente vai ver muita gente sendo prestativa demais da conta. A gente vai ver. Então, ser bonzinho demais é um sabotador? Você sabia disso? Que ser bonzinho é um sabotador? Né? Hiperrealizador, que é o famoso workaholic, né? Ele esconde as suas necessidades emocionais no trabalho. Ele foge das necessidades emocionais no trabalho. A vítima, que é o contrário do hiperrealizador, foge dos problemas, né? Quer tudo atenção para ele, e é o vitimismo. Isso tem bastante, viu? O hiperracional é o inflexível, impaciente, não liga para as emoções dos outros, atropela as emoções,
passa por cima dos outros, né? Se for o líder, é aquele líder autocrático, né? Vai mandar, quem manda aqui sou eu, e você manda quem tem juízo, então vai... Não, obedece quem tem juízo, né? Enfim, é alguma coisa assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muito obrigado, Juliano. É isso daí. O hipervigilante, né, que está em estado de alerta constante, né, ele está sempre pensando que está faltando algo. É o famoso procrastinador, viu? Eu já tive esse hipervigilante dentro de mim. Eu ainda tenho algumas coisas, né? Fico sempre procurando alguma coisa, sempre, sabe, olhando alguma coisa, não deixo o meu cérebro relaxar. E é importante deixar o cérebro relaxar. É fundamental para criar algo novo, que ele esvazie um pouco para construir alguma coisa nova, né? O inquieto, que não para nunca, nunca para numa relação, nunca para no emprego, vive andarilho, vive querendo viajar, quer uma vida intensa, quer viver o mundo, quero aproveitar o mundo. Muitas vezes não termina o que começa, divaga, né? O controlador, que tem a necessidade de ser o mandão, né? Tudo tem que estar nas mãos dele. Aí vem assim, nossa, ai, não sei, mas minha família, o que seria da minha família se não fosse eu? Tudo tem que ser eu. Tudo pede para mim, né? Tudo eu que tenho que decidir, né? É o famoso, eu não falo assim, pô, ela é a controladora e não está se dando conta, né? Que o problema não é a família, o problema é ela, né? E o esquivo, que é aquele que ele não é o que foge, ele se afasta dos problemas, ele vai evitando conflitos, ele vai sendo pela tangente, né? Não vai enfrentando os problemas. E uma grande causa, um grande problema do esquivo é que ele guarda ressentimentos, né? E isso, o dia que explode, sai de perto, né? O dia que explode, ele perde o controle. Então, nós temos aí os 10 sabotadores, tá aí o material, vocês podem dar uma olhada, ver qual deles que está impactando os teus resultados, qual deles está agindo na sua forma de pensar, né? E fala assim, o que que eu faço? O que que eu faço com ele? A partir do momento que eu identifico, eu vou saber como agir com ele. Eu vou ter uma ferramenta aqui para frente que eu vou passar aqui para vocês, né? Aqui tem mais material, é conteúdo para vocês darem uma lida novamente, né? E o que que eu faço para vencer esses sabotadores? Eu começo a observar e rotular, né? É isso que eu quero ou é isso que eu não quero? É isso que me aproxima do meu propósito? É isso que me afasta do meu propósito? Olha aí, ó, Campelo, olha sendo crítico de novo, olha querendo ser perfeccionista de novo. Para que que eu quero ser perfeccionista? Deixa outra pessoa fazer, deixa outra pessoa experienciar. Olha, talvez ela consiga fazer melhor do que eu, né? Eu sou sabe tudo, eu sei tudo, não tem outra pessoa que possa fazer isso, não tem outra pessoa que possa realizar, né? Vamos fortalecer o meu lado sábio. Vamos ver, e se fosse outra pessoa fazendo com isso, como que eu iria agir, né? Eu começo a fortalecer, da mesma forma que eu vou para academia para fortalecer os meus músculos, eu também posso fortalecer o meu cérebro, tá? Praticando mindfulness, na aula da Patrícia, ela fez bastante isso. A atividade física ajuda a gente a refletir melhor, ajuda a gente pensar melhor. E qual que é o melhor momento para eu começar a praticar tudo isso? O melhor momento é a gente começar de agora. Eu estou vendo aqui que tem bastante material, mas eu já vou passar aqui para um outro exercício aqui, ó. Isso aqui, ó, tá tudo lá no material para vocês colocarem, né? Essa técnica que vocês já devem ter ouvido falar, que pode ajudar vocês a responder bastante questões e a tomar bastante atitude. É uma técnica chamada, eu gosto de palavrinhas, tá? Lembra lá do Marta, do medo, amor, raiva, tristeza e alegria? Essa aqui é a parda, tá? Que é perceber, aceitar, refletir, decidir e agir, né? Então, perceba qual que é o meu comportamento. Perceba o que está acontecendo comigo. Perceba por qual motivo que eu estou fazendo isso. Por qual motivo que talvez eu seja perfeccionista. Por qual motivo eu acredite que eu trabalhe junto, eu trabalho melhor separado, né? Aceitar que eu sou vítima,
ou que eu sou hipervigilante, ou que eu sou crítico, ou que eu sou esquivo. Aceitar. O primeiro passo para a transformação é aceitar quais são os meus sabotadores. Depois eu vou refletir. O que ele está fazendo comigo? Ele está me afastando dos meus propósitos ou ele está me aproximando? Se for um sabotador muito forte, com certeza ele vai estar se afastando. Depois eu vou decidir o que eu vou fazer. Tá? Decidir o que eu vou fazer com isso. E por último, agir. Olha só. São 4 etapas que vai trabalhar no campo mental e uma no campo prático. No campo prático, que é a atitude. Esses 4, gente, eu falo para vocês, a gente fica nesse ciclo vicioso nesses 4. A gente percebe, a gente aceita, a gente reflete, a gente decide, mas não faz. Aí vai lá no campo de perceber, tentar achar uma outra explicação, aí a gente aceita essa outra explicação, a gente reflete sobre isso, a gente decide e não faz. Aí a gente vai lá no carro, tá lá dirigindo o carro e vai falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu não sei o quê, já tá tudo mentalmente decidido como é que vai fazer, aí chega e não faz. Essa técnica parda, ela tem que você começar a olhar e começar a entender que você pode começar a agir, você pode começar a pensar, você pode começar a fazer. Se você ainda não faz, se você ainda fica perdido nos pensamentos, sentimentos e não vai para o comportamento, faz aquela técnica que eu te falei ali para trás. Começa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos por dia. Começa paulatinamente, você vai começar a aprender a controlar os pensamentos. Outra coisa também, o que eu estou assistindo na TV? O que eu estou lendo nas redes sociais? O que eu estou fazendo com o meu tempo de ócio? Sabe? Se eu começo a perceber que eu estou lendo muita notícia de tristeza, de briga, ou se eu assisto filme de terror, de sangue, de morte. Eu começo a escutar muitos áudios, muitas músicas tristes. Eu começo a ver, eu vou estar alimentando o meu cérebro de coisas negativas. E isso pode impactar para eu tomar atitude, para eu começar a controlar o meu pensamento. Campelo, achava que a gente não conseguia controlar o pensamento. Achava, o pensamento, como é que eu posso falar? Ele é instantâneo, ele vem na minha cabeça, eu não consigo controlar. Muito pelo contrário, eu consigo controlar meus pensamentos a partir do momento do que eu estou colocando de insumos dentro dele, o que eu estou levando para dentro do meu pensamento, o que eu estou construindo dentro do meu pensamento. E aqui, o resultado disso é começar a pensar positivamente. Como que eu posso começar a pensar, a fazer, a reagir, a agir, sempre paulatinamente. Não precisa nada que seja muito transformador, de 8 para 80, muito radical, né? Que seja uma coisa mais pensada, que possa elevar a sua autoestima, que possa você começar a pensar de uma forma diferente. Veja filmes, escute músicas, tenha leituras, pratique o mindfulness para você começar a perceber. E, como eu falei, não precisa ser nada radical. Comece com 5 segundos, 10 segundos por dia, né? Você vai começar a perceber que você pode elevar o seu pensamento, você pode controlar o seu pensamento, e a partir daí, quando aparecer um problema na sua vida, o seu cérebro vai estar preparado para a solução e não para focar no problema. Ele vai focar na solução e não focar no problema. Tati, tem perguntas? Não, só a Iris compartilhou que ela é workaholic. E mais nada por enquanto. Então, Era legal a gente pedir para o pessoal abrir a câmera um pouquinho para fazer uma foto da aula. Pode ser. Pode ser, gente. Henrique, Ju, Eu tenho que parar de compartilhar aqui para tirar foto, Tati? Não, pode deixar, eu já arrumei a tela. Ah, tá. O Lucas abriu, a Josi, a Paty não pode abrir,
A Sandra. Todo mundo sorrindo aí, 1, 2, 3. Legal. Prontinho, foto. Deixa eu ver se ficou boa, né? Porque... Tati, como eu falei assim, tem muito conteúdo. Eu vou passar para frente. Já tem bastante tempo, tá? Esse conteúdo está disponível lá. Vocês podem ver, tá bem explicadinho. Qualquer coisa também tem no livro, tá? Vou passar aqui assim, ó. Sabia que tem vantagens de a gente ter pensamento negativo? É uma das coisas que muitas vezes me perguntam, né? Como assim tem vantagem no pensamento negativo? Tem. Eu não posso negar o meu pensamento negativo. Eu não posso simplesmente deixar de falar assim que eu não tenho pensamento negativo, porque o pensamento negativo, em dado momento, ele me protege. Ele tem um fator positivo. Ele tem uma intenção positiva. Eu falei, caramba, tudo que você falou agora de pensamento positivo, agora você vem falar que o pensamento negativo tem uma intenção positiva? Sim, porque depende de como estava a minha capacidade, o meu comportamento, as minhas crenças, a minha filiação, minha identidade em determinado momento da minha vida, ele me serviu para me proteger. Ele me serviu para eu não cometer alguma coisa, para eu não fazer alguma coisa de errado, para eu não machucar ninguém, para eu não me machucar, não só fisicamente, mas emocionalmente, né? Para evitar que de um fracasso ou coisa parecida, ele me ajuda a pensar, e se isso der errado, o que eu posso fazer? Então, eu tenho que aceitar que eu tenho pensamento negativo, eu tenho que perceber que eu posso hoje não pensar exatamente como eu pensava 10 anos atrás, mas eu posso pensar de uma forma diferente com um novo conhecimento que eu tenho hoje. Eu posso saber que eu tenho as emoções básicas, lembra lá do amor, do medo, da alegria, da tristeza, que em determinado momento da minha vida, se eu estivesse sendo alimentado pela emoção do medo, eu ia guardar um pensamento de uma forma. E se eu chegar hoje, eu posso guardar de outra forma. Mas eu tenho que respeitar que dentro da minha vida, eu tive esse pensamento. Eu não posso negar esse pensamento, porque ele está vinculado a uma emoção e está vinculado a um sentimento. E tudo que está vinculado a uma emoção e um sentimento, a gente guarda muito mais na vida da gente do que, muitas vezes, um comportamento. Muita gente guarda dentro da gente aquilo que a gente sente, a emoção que aquela coisa me passa. O fato em si eu nem lembro, mas eu lembro que aquela coisa me tocou. Né? Então, o pensamento negativo tem as suas vantagens. E aqui tem toda a explicação do pensamento negativo. E para construir um pensamento positivo, eu vou dar aqui, ó. Vou dar uma técnica para a gente começar a construir o pensamento positivo. Né? São 5 palavras-chave que nós temos, que a gente pode criar um mantra pessoal, né? E escrever esse mantra pessoal e usar rotineiramente. Olha, ele abre portas. Se você quiser começar uma palestra, use essas 5 palavras. Se você quiser construir alguma coisa nova, use essas 5 palavras. Se você quer mudar o seu mindset, use essas 5 palavras. Vai construindo frases usando essas 5 palavras. Tem um exemplo aqui, ó. Descubra o segredo de como praticar o pensamento positivo de maneira fácil e por que devemos começar agora. As 5 palavras estão em caixa alta. Escrevam essas 5 palavras. Descobrir, segredo, fácil, por quê, no sentido de por qual motivo, e o agora. Essas 5 palavras, ela atinge diretamente nossa capacidade, ela interrompe a nossa capacidade racional e ela vai escondidinha, entra no nosso cérebro por conta das palavras descobrir, segredo, fácil e motivo. E o agora é para você, para movimentar. Essas outras 4 palavras, elas inconscientemente, elas entram dentro do nosso conceito, fazendo a gente começar a agir. Aqui, ó. Como eu falei, né? Posso fazer até os ouvintes prestar mais atenção no que você vai fazer, né? E essas 5 palavras, elas levam a gente de uma forma intuitiva de praticar qualquer coisa, que são essas 5 palavras. Descobrir, segredo, fácil, porquê e agora. Né? A gente pode... Alguém quer experimentar construir a sua frase usando essas 5 palavras? Dá mais um exemplo aqui, ó.
posso começar agora a desvendar os segredos que tem por trás das crenças e descobrir novas perspectivas e novas formas de pensar, porque assim terei comportamentos mais positivos e assertivos perante a vida, construindo objetivos fáceis de alcançá-los, contribuindo para o meu propósito de vida. Existem as 5 palavras que estão aqui, né? As 5 palavras-chave: descobrir, segredo, fácil, porquê no sentido por algum motivo e agora. Essas 5 palavras, elas fazem eu realizar, construir um novo pensamento. Você tem um objetivo de vida? Então, Juliana, constrói sua frase aí com o Carlos. Aproveita, aproveita, mulher. Aqui nós vai direcionando. Exato. Aproveita e vamos construir. Vou escrever. Ele vai te ajudar a construir. O que você quer fazer na vida? O que você quer realizar? O que eu quero realizar? É. Eu quero ser professora. Se é o agora. Quero ser professora. Quer ser professora? Eu sou nutricionista e eu quero Tá, finalizar. ser Eu professora... quero alcançar a iniciação do meu mestrado e me tornar professora. Esse é o agora, profissional. Uhum. E você está fazendo o que para isso? Agora, no momento, eu estou finalizando a minha aula teste para apresentar amanhã, para que eu consiga então, tá. tentar. E você quer ser vaga. professora por qual motivo? Qual motivo? Porque dentro da nutrição a gente tem diversas áreas, né? E aí eu fui, né? Conforme são os 4 anos aí, eu fui aprendendo todas e fui vendo que o que me encaixa desde cedo é realmente essa parte de ministrar aulas, de ensinar, passar o meu conhecimento, né? transmitir para outras pessoas. Então, ensinar. Aí você vai descobrir Eu o acho quê? Você vai que descobrir o quê assim com eu vou isso? ser feliz. Você vai descobrir que ensinando as pessoas, você vai descobrir o quê? O que você pode descobrir ensinando as pessoas? Uma nova forma de aprender. Você pode descobrir coisas novas. Você pode descobrir até coisas que você nem imaginava que poderia existir. Ou que você poderia ser. Está sendo um grande desafio, então eu estou gostando bastante. Não é nada fácil aprender. Eu vou te contar um segredo. Nada é fácil, né? Eu já sei. Fácil. Lembra do que a gente vem falando. Eu acabo fortalecendo. É fácil, Entendi. é fácil descobrir um novo mundo onde eu possa ministrar as minhas aulas, porque eu vou ser mais feliz, porque eu vou descobrir novas formas de construir minha profissão, de me sentir realizada, e isso vai me desvendar muitos segredos que eu ainda não sei sobre mim. Obrigada. Tá gravado, tá? Sim, eu vou ouvir de novo. E aí você escreve. Aí você escreve da forma que você se sentir melhor. O jeito é você escrever com as suas próprias palavras para você se sentir melhor. Vocês podem simplesmente me questionar. Vou descobrir o quê? Qual vai ser o segredo? Sabe? E colocar que é fácil, colocar o motivo. E agora, usar essas palavras, você vai conseguir perceber isso e pensar mais positivamente. Gente, já foram quase 2 horas, né? Estou tomando aqui um tempo precioso de vocês. Eu espero ter contribuído com vocês. Todo o material está lá. Eu estimei que isso aqui daria 90 minutos. Eu acho que o meu lado racional, analítico já foi um pouco mais preciso. Aí a gente estava conversando antes da aula, eu ainda falei, Carlos, sua aula duração de quanto tempo mais ou menos? 1 hora e pouquinho. Eu não vi a aula antes, né? Você foi muito generoso em achar que você ia conseguir falar 68 slides em 90 minutos. Pois é. Já fui mais preciso com isso.
Mas o material está todo lá, tá todo na plataforma, tá disponível. Na minha rede social, eu sou o Carlos Campelo, vocês podem me procurar lá, vocês podem me adicionar, vocês podem perguntar, estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Eu procurei passar bastante, eu até falei, tem bastante conteúdo, tá? Tem muito conteúdo aí para vocês lerem, relerem. Aproveitem essa oportunidade que vocês estão se dando, né? E eu quero aqui agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, estar com esse grupo maravilhoso que me ajudou bastante, me ajudou a me tornar uma pessoa melhor, a realizar o meu propósito, né, de escrever um livro. Olha, no segundo livro. Eu sou grato a todos vocês. Gratidão, muito obrigado. Gratidão a todos e parabéns a todos, né, por estarem dedicando tempo para a evolução de vocês e construção do agora, né, e do futuro que vocês desejam. Então, assim, querendo ou não, todos temos áreas para trabalhar, todos ainda encaixamos em alguma coisa dentro da zona de conforto, mas somos um grupo seleto que está buscando melhorar, seja qual a área da vida, porque de cada um vai ser diferente. E é isso, a gente dedicar tempo para aquilo que nos aproxima mais do nosso objetivo. É isso que a gente está fazendo aqui, todas as terças que a gente se encontra. E quando vocês assistem as aulas na plataforma. Teve bastante perguntas sobre a plataforma. Todas as aulas ao vivo, elas ficam gravadas e elas sobem para a plataforma. E as aulas bônus também estão gravadas. Não estão todas na plataforma. Tem acho que 2 aulas bônus ainda, a gente vai subindo conforme elas vão sendo gravadas. A minha mesmo, que é sobre alimentação e saúde, ela ainda não está lá, tá? Mas eu devo subir aí nas próximas 2 semanas. E já fica o convite para a próxima aula, né, Paty? Oi? Já fica o convite para a próxima terça. Isso, o convite da próxima terça-feira, mesmo horário, a gente se encontra aqui. Com a Grace, vai ser com a Grace, hábitos de sucesso, né? Isso, com a Grace, hábitos de sucesso. E qualquer dúvida, o grupo lá está aberto, vocês podem chamar a gente, dificuldades, coisas do dia a dia, a gente está lá para somar e contribuir com vocês o máximo que a gente puder. Tá bom? Então, parabéns a todos mais uma vez e gratidão. Obrigado, gratidão. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tati, eu posso parar de gravar aqui, né? Pode. Tem pausa, stop.